Eu saúdo a toda uma DEM e a Igreja do Senhor Jesus Cristo com a paz do Senhor. Amém. Quantos estão alegres na presença de Deus, diga glória. Abra sua Bíblia, carta que o apóstolo Paulo escreve aos Romanos, capítulo de número 7, versículo de número 21, e terminamos a nossa leitura no versículo ou no capítulo de número 8, versículo de número 2, texto este que também é o tema do congresso escolhido por vocês. Romanos capítulo de número 7, versículo de número 21, até o capítulo 8, versículo de número 2. Enquanto você procura o texto sagrado, eu quero remir o tempo louvando a Deus por esta boa oportunidade de estarmos juntos aqui, celebrando o nome do Senhor, neste grande congresso, juntamente com toda a mocidade. Que a boa mão de Deus possa prosperar a cada um dos irmãos, a toda a igreja do Senhor aqui em Mauá. Eu louvo a Deus em ato de agradecimento pela vida do pastor Clarismundo, irmã Vilma, e pela família que Deus tem ajudado, levantado. Agradeço aqui pela confiança depositada em nós, para que possamos aqui falar a palavra de Deus. Quero também louvar a Deus por toda a diretoria deste campo de trabalho, por todo o presbitério da igreja, e o meu desejo é que Deus continue abençoando a cada pastor, desde as congregações, aos campos missionários, a diretoria, para que haja unidade, para que este trabalho continue sendo para glorificar o nome do Senhor. Louvo a Deus também como ato de agradecimento por toda uma DEM, pelo brilhante trabalho que vocês estão realizando para a glória de Jesus. E eu tenho por certo que Mauá está sendo palco de um avivamento, e vocês estão participando disso. Que vocês possam sair deste final de semana de congresso cheios e avivados para uma grande obra por onde vocês passarem, quer seja dentro de casa, quer seja nas congregações que atuam. Que a graça de Cristo se manifeste ainda mais sobre a vida de cada um de vocês. Glorifico a Deus por toda a liderança da UMADEM, na pessoa do presbítero Elias, a sua esposa, irmã Adriana. Que a boa mão de Deus possa continuar conduzindo toda a diretoria deste trabalho em tudo. Por último, não menos importante, eu louvo a Deus também pela vida do irmão Marcos e a irmã Rosa, amigos que temos neste campo de trabalho. Em tudo o Senhor seja glorificado. Eu e a minha casa, minha esposa, irmã Tâmara, nós louvamos a Deus por poder estar com vocês e fazer parte de tudo isso, onde um dia olharemos para trás e nós vamos dizer: valeu a pena estar naquele dia na presença de Deus. Minha mãe, que está aqui me acompanhando, é sempre uma alegria. Dito isso, não quero cansá-los, mas eu preciso muito da sua atenção. Este texto e este tema pede muito da nossa atenção, e eu prometo não cansar você nesse último dia de congresso, mas dobre a sua atenção por alguns minutos, porque o Senhor Jesus vai falar com você. Se você localizou Romanos capítulo 7, versículo 21, se você localizou, por favor, confirma dizendo amém. Amém. Assim que, querendo eu fazer o bem, acho outra lei em mim, pois quando quero fazer o bem, o mal está comigo. Porque na outra condição, segundo o homem interior, regozijo-me na lei de Deus, mas vejo nos meus instintos outra lei que se rebela contra a lei que está gravada na minha mente, e me leva cativo sobre a lei do pecado que está nos meus instintos. Miserável homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Enfim, agora eu dou graças a Deus por Jesus Cristo nosso Senhor, de maneira que de boa mente servirei a lei de Deus. Mas se escolher servir a Deus com a carne, servirei a lei do pecado. Agora, pois, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Jesus Cristo, os que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Versículo 2: porque a lei do Espírito de vida que está em Jesus Cristo
livrou-me da lei do pecado e da morte. Onde estão os livres pela graça? Se assente glorificando a Deus. Queridos irmãos, como disse, gostaria de repetir novamente. Nós precisamos de uma atenção especial, não só pelo tema, mas também pelo livro, pela carta em questão. Agora que você já está um pouco mais calmo, já louvou a Deus, eu preciso chamar a sua atenção para lembrar que a carta que o apóstolo Paulo escreve à igreja de Roma, a carta aos Romanos, ela é um dos tratados mais profundos que o apóstolo Paulo escreveu. Ela é uma carta complexa, porque é um tratado com uma grande profundidade de assuntos que o apóstolo Paulo trata. Na verdade, alguns chegam a afirmar que a carta aos Romanos, ela é uma Bíblia dentro da própria Bíblia. Isto porque o que Paulo vai tratar nesta carta, nada mais, nada é do que todo o assunto da Bíblia. Ou seja, Paulo trata da criação, Paulo trata da queda do homem, Paulo trata da redenção em Jesus Cristo, e Paulo trata da glorificação, com a esperança do glorioso dia que o Senhor vier arrebatar a sua igreja. Esta carta ela é profunda porque Paulo não vai usar uma linguagem fácil ou simples, até porque o apóstolo Paulo tinha uma profundidade intelectual muito grande, e ele vai usar tudo que ele tem para escrever este tratado que aqui nós acabamos de ler. Em questão nesta noite para nós estamos no capítulo de número 7, mais precisamente no versículo 21, ao capítulo de número 8, versículo de número 2. Paulo está discorrendo desde o capítulo 5 um assunto, e que assunto é este? Salvação. Para isso o apóstolo Paulo vai lembrar que o Adão criado por Deus, o Adão que foi gerado pelo Senhor, este desobedeceu ao Senhor, e a sua desobediência trouxe consequências para todos nós. Dentre estas consequências que o apóstolo Paulo ressalta no capítulo 5, uma delas é que o homem agora se tornou inimigo do Senhor, ele se separou pelo ato de desobediência. A segunda consequência é que o ato ocasionado por Adão quando peca gerou morte, porque o salário do pecado é a morte. O apóstolo Paulo ainda diz que agora há uma separação entre Deus e o homem, entre o homem e Deus. Mas este mesmo apóstolo Paulo, que está tratando de salvação, que começa apontando de forma negativa a desobediência que nos trouxe a morte, agora olha para Cristo e diz: se Adão, o primeiro homem, pecou e caiu, veio o segundo Adão, que perdoou os nossos pecados e nos trouxe salvação. Se o primeiro Adão, ocasionado pela sua desobediência, gerou uma inimizade para com Deus, o segundo Adão trouxe reconciliação a todos aqueles que nele crê. Se o primeiro homem, ele errou e o seu erro custou vida, porque a morte adentrou sobre o mundo, destruindo tudo, veio o segundo Adão, que trouxe vida, e vida com abundância. Quantos foram alcançados por Jesus? Levante as mãos para dar glória. Paulo está falando de salvação. Dentro deste assunto de salvação, Paulo vai discorrer os outros demais assuntos que compõem o tratado da carta aos Romanos. Lembra que eu disse que esta carta ela é um tratado profundo? Ela é um tratado profundo que, apesar de eu ser aqui de forma resumida, um tanto quanto simples, dizendo que ele trata de criação, queda, redenção e glorificação, dentro disso agora, falando sobre salvação, Paulo
Paulo vai chegar no capítulo 7, falando agora das consequências daqueles que são alcançados por Jesus. Paulo não fala só da consequência, ele vai diferenciar uma vida do homem que ainda não foi alcançado por Jesus, para aqueles que são uma nova criatura em Jesus Cristo. Paulo vai diferenciar aqueles que ainda estão em desobediência, aqueles que estão separados do Senhor, e Paulo vai diferenciar também aqueles que agora se tornaram uma nova criatura em Jesus Cristo, aqueles que foram lavados, remidos e perdoados pelo sangue do Cordeiro. Veja, no capítulo de número 7, Paulo começa o texto, e no meio da sua narrativa, ele vai falar do instinto da velha natureza que habita em todos nós. Eu sei, jovem da Umadem, que você já levantou a mão para adorar. Eu sei também que neste dia você já sentiu a presença de Deus. É perceptível que alguns já se emocionaram, outros já sentiram uma glória e foram renovados, outros já estão em êxtase pela presença do Senhor. Mas eu preciso dizer algo para você: nós temos uma natureza pecaminosa, muito embora resgatados pelo Senhor, há em nós uma essência pecaminosa, muito embora perdoados pelo Senhor, há em nós uma natureza que se opõe à lei de Deus, muito embora salvos em Jesus Cristo, há em nós uma guerra interior. E não importa se você prega ou não prega, não importa se você canta ou não canta, não importa se você exerce o ministério na igreja local ou se você é apenas um jovem que participa no departamento, não importa se você é líder ou liderado, todos nós que estamos aqui temos uma guerra interior. E Paulo diz que essa guerra é a guerra da carne contra a vontade do Espírito. Veja, se no capítulo 5 Paulo está tratando de salvação, agora Paulo vai tratar desta guerra do homem, esta guerra que todo indivíduo tem. E antemão eu preciso te ressaltar que você terá essa guerra até o dia do Senhor, porque enquanto isso aqui for carne, enquanto você for ser humano, você terá a dificuldade, ou pelo menos o desafio de todos os dias ter que pedir ajuda do Senhor para se autodominar, ou pedir para que o Espírito Santo gere em você aquilo que nós conhecemos como o domínio próprio. É sobre isso que o apóstolo Paulo está falando: a carne e o Espírito, a vida da velha natureza, a vida da nova natureza. Mas eu gosto de como Paulo começa. Paulo não começa com uma máscara de hipocrisia, se escondendo dentro daquilo que ele era, um grande apóstolo, desbravador, plantador. Paulo, ele reconhece que essa natureza não respeita a patente, esta natureza não respeita o cargo. Paulo diz que dentro dele há uma lei que se opõe à lei de Deus. Esta lei que Paulo está falando não necessariamente é a lei no que tange os mandamentos, muito embora no capítulo 7 Paulo ressalta sobre a lei, a qual foi dada por Deus a Moisés. Mas este mesmo Paulo diz que a lei manifestou, ou pelo menos nos mostrou, o que era pecado. E quando descobrimos o que era pecado, descobrimos que não dava para não pecar. Muito embora podemos tentar, muito embora os homens tentaram, a lei só veio para mostrar uma coisa: não tem um homem sequer que consegue se auto-salvar, não tem homem um sequer que é justo por natureza. Todos têm uma essência caída, todos têm uma essência depravada, destruída. Mas se o mesmo Paulo diz que a lei manifestou e mostrou para nós que somos pecadores, este mesmo Paulo diz: mas veio um, e este se fez pecado por nós. O que nós não poderíamos cumprir, ele cumpriu. O que nós não poderíamos fazer, ele fez. O nome dele é Jesus. O homem não consegue cumprir a lei, o homem não consegue cumprir os mandamentos, o homem não consegue cumprir os preceitos. Mas veio um que a morte olhou para ele e disse: não tem pecado, não tem sujeira. O nome dele é Jesus. Se nós dependêssemos da
nossa força, eu pelo menos reconheço, não estaria com a Almaden. Se nós dependêssemos da nossa força, nós não estaríamos aqui, porque somos pecadores. E Paulo daqui a pouco vai até falar que a gente até tenta, mas não dá, é mais forte do que nós. A lei disse: pecou, condenação, pecou, morte, mas veio e ele disse: se vocês não conseguem resolver a problemática do pecado, meu Pai me enviou. Meu Pai me enviou. Ele veio como homem, em tudo foi tentado, mas em nada ele pecou. O nome dele é Jesus. Aonde estão aqueles que foram alcançados e reconhecem a suficiência de Cristo? Levante a mão para adorar ao nome dele. Paulo não está falando da lei no seu sentido material, positivada. A lei no que tange mandamento. Paulo está falando lei aqui no sentido de regramento. Eu gosto da expressão, porque a minha Bíblia ela é um pouco, essa pelo menos, tem uma expressão diferente. Ele diz assim: o instinto. Alguém me escuta? Diga amém. Amém. Paulo está dizendo que dentro de nós há uma guerra. Eu disse que há uma. Esta guerra ela é terrível. E Paulo diz que nós temos um instinto. Bom seria que o nosso instinto fosse naturalmente levado para as coisas do Espírito. Bom seria que o nosso instinto fosse convertido, se é que isso existe. Bom seria que o nosso instinto, pelo menos por natureza, sem a obra de Cristo, fosse direcionado às coisas do Espírito. Mas não é assim. Paulo diz que essa natureza, ela tem uma lei que nos leva a uma desobediência. Essa natureza tem uma lei que nos leva a uma inimizade. Essa lei é uma lei que gera em nós morte, porque o salário do pecado é o madeiro. Paulo diz que essa lei é terrível, e Paulo chega a lutar com ela. E eu gosto desse embate e dessa fala de Paulo, porque nós muito nos assemelhamos a ele. Porque Paulo está discorrendo sobre essa lei, dizendo: olha, em mim há um homem carnal, e a natureza carnal ela é terrível, ela gera morte. Paulo chega a dizer em suas palavras que ele até tenta fazer o bem, mas quando ele tenta fazer o bem, quando ele pensa, ele já fez o mal. Quantos de nós começamos um propósito e dizemos assim: Senhor, eu vou fazer isso, eu vou mudar o meu jeito. Senhor, eu não vou mais ali, eu não vou falar mais isso, eu não vou mentir mais, eu não vou pecar mais, eu não vou mais entristecer o teu espírito. Só que quando você tenta lutar com a sua própria força, sem o auxílio do Senhor e do Espírito Santo, quando você vê o que você está falando, já mentiu, você já pecou, porque você não consegue. A natureza carnal ela é terrível, e se você tenta vencê-la com as suas próprias forças, permita-me dizer, você vai perecer, porque é mais forte do que você. Quer ver uma coisa? O congresso está bom esses dias, sim ou não? Sim ou não? Você está motivado neste congresso e diz: você daqui eu vou orar mais, porque o Espírito nos estimula, ele vai nos confrontando. É tempo de orar, é tempo de clamar, é tempo de buscar, é tempo de jejuar. Você vai fazendo o projeto, quando você vê daqui a pouco, amanhã de manhã, você diz: meu Senhor, mas parece que ontem estava tão fácil lhe buscar, só que agora eu estou sozinho, sem o meu líder, sem os meus amigos, sem os meus colegas, sem a Almaden. Agora eu, os meus desafios, as minhas fraquezas, as minhas guerras. Aí você percebe que você até quer, porque há em nós o sentimento de querer, mas há uma dificuldade, porque a tua essência está lá escondidinha dizendo: vai ser difícil tu querer, viu? Eu gosto de uma fala, diz que Martinho Lutero, quando desceu as águas do tanque do batismo, ele disse o seguinte: eu não sabia, mas quando eu desci as águas do batismo e me levantei, eu descobri que o velho homem sabia nadar. A gente desce as águas do batismo dizendo: nova criatura sou, o velho homem já morreu. Não que seja mentira, é verdade. Só que aí você descobre que a fraqueza continua lá, o orgulho continua lá, a dificuldade que você tem, que ninguém conhece, que ninguém sabe, continua lá. É você, a tua fraqueza, você, a tua guerra, você, o teu desafio. Aí você diz: Senhor, eu não aguento mais. É o que Paulo está dizendo. Porque o bem que eu quero fazer, eu não faço. O mal que eu não quero, quando eu pensei, eu já fiz. Senhor, não tem como. Paulo, quando chega no versículo 20, a seguir ele começa a pegar um caminho que é mais ou menos isso aqui: não tem saída para nós, acabou. Só que este mesmo Paulo está dizendo: esta é a lei da minha natureza pecaminosa, mas eu, segundo o homem interior, me alegro,
regozijo-me na lei de Deus, porque o homem interior me leva para ter uma separação com Deus. O homem interior, ele é terrível, ele me escraviza, ele coloca um jugo no meu pescoço e diz: você vai pecar, você não vai vencer a tentação, você não vai conseguir sair. Mas de repente você diz: não por força, não por violência, mas pelo Espírito do Senhor. Eu não vim pregar para os presos, eu não vim pregar para os aprisionados, eu vim pregar para os livres. E os livres têm guerra? Tem, mas o sangue pagou o pecado, são livres. O livre tem fraqueza? Tem, mas o Espírito ajuda ele nas fraquezas, são livres. O livre tem situações desafiadoras como jovem cristão, no século que nós estamos em questão? Tem, mas ele é livre. O mesmo Espírito que levantou dá graça para ele suportar a tentação, para ele não cair. Eu estou pregando para a gente aqui que já tentou mudar, e se tem uma coisa que a gente tenta mudar é a natureza, não só aquela no que tange a inclinação para os pecados, não só aquela para como inclinação a atitudes que entristecem o espírito. Às vezes a sua maior luta é lutar contra a tua própria personalidade, porque você olha e você diz: eu fui gerado dentro de uma casa onde eu aprendi que tudo está no decorrer no meu vontade, do meu querer, tudo gera, tudo está em volta daquilo que eu sou. Aí você diz: mas o evangelho é diferente. Eu já aproveito para pregar e dar uma declaração em Mauá, porque o evangelho é contrário a tudo isso que está sendo proclamado neste tempo. E o que você quer dizer com tudo isso, Adriel? Tudo isso que eu quero dizer é que o evangelho é contra o humanismo, o evangelho é contra o nosso eu. Na verdade, o evangelho nunca foi a favor do nosso eu. Quer ver? Quando você aceitou a Cristo, você não ganhou de presente uma coroinha na cabeça, não, você vai ganhar naquele grande dia. Quando você aceitou a Cristo, você não ganhou uma medalha para você colocar no peito, não, você vai receber galardão, mas é naquele grande dia. Quando você aceitou a Cristo, você não ganhou seguidores na rede social e começaram a te aplaudir, não, só quem vai te receber no céu aquele grande dia é o Senhor. Sabe o que você ganhou? Jesus disse: quem quiser vir após mim, quer receber? Quer receber? Negue-se a si mesmo e tome a sua cruz. Evangelho é negativa, evangelho é renúncia, evangelho é o meu eu contra a vontade. Evangelho é dizer: eu tenho um sonho, mas se não glorificar a Deus, meu sonho fica para trás, a graça permanece. Evangelho é: eu tenho vontades, minha vontade não glorifica a Deus, por escanteio, a vontade de Deus permanece. Evangelho é você lutar contra o seu próprio eu. Quer saber de uma coisa, Almaden? O nosso maior inimigo está no espelho que nós olhamos. O nosso maior inimigo é o nosso homem interior, que é egoísta, que é humanista, que só pensa em nós, que é desobediente, que é destruidor. Mas graças a Jesus Cristo nosso Senhor, que se o evangelho é humanista e egoísta, se o evangelho é contra o humanismo e o egoísmo, este mesmo evangelho nos dá capacidade para dizer: não mais vivo eu, mas Cristo Jesus habita em mim. Aonde são aqueles que vivem para a glória? Levante a sua mão. Eu preciso, como pregador, aplicar. Nós estamos num feriado de Carná. Nós estamos num feriado de Carná muito baixo para a grande quantidade de jovens que estão aqui. Não, Adem, me ajuda aí. Eu sei que você está no último dia, mas você tem energia para um pouco mais. Nós estamos no feriado de Carná. E no carnaval, como a própria diz, a carne se sobressai. É a festa da carne. E se tem uma mentirinha, não existe isso, e é redundante, mas é mais ou menos isso. Existe uma mentira mentirosa do diabo. Qual é? É uma frase bonita: nada é errado se te faz feliz. Olha o eu no centro. Mas vai contra os padrões morais. Você está feliz? Troca de esposa. Mas vai contra os padrões morais. Você está feliz? Se entregue e faça, se satisfaça, ninguém vai saber. Nada é errado se te faz feliz, mas Deus perdoa, abuse da graça. Mas tem um que tem olhos como chama de fogo, e não nos chamou para dizer: se te faz feliz, faça.
nos chamou para fazer, sabe o seguinte? É o que Paulo escreveu aos Gálatas. Portanto, a vida que levo-a na carne, vivo-a na fé do Filho de Deus. Portanto, eu já estou crucificado como o mundo. Você não vai pular carnaval não, eu estou crucificado, não é mais a minha vontade. Você não vai mais se prostituir não, antes eu prostituía, a desobediência reinava em mim. Porque o homem nunca será submisso por natureza, o homem é insubmisso, insubordinado, o homem é destruidor por natureza. Mas e agora? Agora eu alcancei, fui alcançado pela graça, agora minha carne está mortificada. Você quer fazer um teste rápido para ver se você está na carne ou no espírito? É só você fazer esse teste. Se você estiver muito perto da vontade carnal, corra, mas corra e escapa pela tua vida. Mas se você estiver quase sempre lutando pela vontade do Espírito, é sinal que na tua carne há um prego, você está crucificado. Você pode ter guerras e lutas, mas todo dia você levanta dizendo: eu não vou cair, eu não vou parar. Eu até queria, porque a carne quer, mas o meu espírito diz: continua. Levante a mão direita, por favor, Madem. O Espírito Santo, eu estou crendo que Ele dará força para você vencer as suas guerras. Eu vim pregar para moças e rapazes que têm sonhos, mas se o teu sonho não glorificará a Deus, permita esse pregador ser sincero e direto: este sonho não é de Deus. Deus mudará os teus sonhos se necessário for, mas a vontade dele vai prevalecer. A vontade dele é boa, a vontade dele é agradável, a vontade dele é perfeita. Vai doer, mas vai ter cura. Vai doer, mas vai ter salvação. Vai doer, mas vai ter a graça. Pregador, e se eu ficar sozinho? É melhor ficar sozinho aqui, e quando a trombeta tocar, ele dizer: eu te conheço, do que ser conhecido aqui e o céu não te conhecer. O nosso eu, ele é terrível. Ele só pensa no agora. Faz, ninguém está vendo. Eu me lembro de Sansão. Sansão teve diante da sua vida, ele teve algumas regras que jamais poderiam ser quebradas. Sansão, o pai dele disse: tem mulher no meio dos seus irmãos. O que tu quer com a mulher dos filisteus? Carnal. Eu gosto dela, vou casar. Sansão, conta o segredo para ninguém não, Sansão. Eu gosto dela, se preciso for, e for colocado o meu amor por ela em xeque, vai o meu segredo, mas eu não perco ela. O que Sansão não sabia é que segredo não foi feito para contar. Porque o que Satanás quer é descobrir os meus, os teus, os nossos segredos. Porque se ele pudesse descobrir, ele destruía nós. Ah, se não fosse a graça. Se Deus nos largar por 5 segundos, nós seremos consumidos pelo mal. Mas graças a Deus que a graça nos cobriu. E tu tens um segredo com Deus. Tem gente que tenta descobrir como que ela consegue ficar firme. Tem gente que tenta descobrir como que ele pode ter vindo de uma vida de pecado e está lá hoje no meio da juventude, pregando, caminhando, cantando e glorificando. Tem alguém até que fica doido. Eu posso pregar para você? Tem gente que fica atribulado porque sabe do teu passado, mas eles dizem: como pode estar lá firme? É que eles não entenderam que a graça te abraçou de uma forma, oh glória, a graça te abraçou de uma forma que a bebida que gera em nós a sensação alcoólica e nos faz sair de si e nos dá coragem e ousadia por 3 horas, não é melhor do que essa graça. Eles não sabem que o efeito da cocaína no sangue, por mais que ele seja forte e devastador, não é melhor do que essa presença. Eles não sabem que um cigarro de maconha não é melhor do que a brisa mansa e suave da presença de Deus. Eles não entendem que ficar com um, ficar com outra pode ser prazeroso, porque é satisfatório para a carne, mas eles não sabem que depois que a tristeza vem, não tem nada, mas eu e
e você, nós passamos por lutas, crises e provações. A tentação bate no nosso coração diariamente, e para um jovem do nosso tempo, não precisa nem sair de casa para ser tentado. Você pega uma mensagem para responder, quando você viu, você não está navegando, você já está em alto mar, numa grande tempestade, mas aí de repente vem o Senhor dizendo: não perde a presença, não perde a graça, não perde a unção. Jesus está dizendo: eu vou te livrar do mal, você crê? Eu vou te guardar nas tuas amizades, eu vou te esconder do mal, eu vou te livrar do perigo, eu vou colocar o meu sangue sobre a tua cabeça, dá glória para o meu nome, diz o Senhor, que eu vou te esconder naquele bairro, eu vou te esconder naquela casa, eu vou te esconder na família, eu vou te esconder no colégio, eu vou te esconder na faculdade. Satanás vai te procurar, mas não vai te achar. Se ele vir na retaguarda, Jesus te esconde. Se ele vir na dianteira, Jesus te esconde. Se ele vir pela direita, Jesus te guarda. Se ele vir pela esquerda, Jesus te livra. Se ele vir por cima, a graça de Deus te cobre. Levante a mão. Aonde estão os crentes? Aonde está a mocidade? Eu estou sentindo de pregar. Eu saí da ética, porque eu estou sentindo que nessa noite há uma graça de Deus. E quando sentem ela, abre a boca para adorar. Abre a boca para adorar a Deus. Escute isso. Essa lei, ela é terrível. Essa lei, ela é terrível. E Paulo está discorrendo dizendo: eu vejo nos meus instintos outra lei que se rebela. Sabe o que Paulo está dizendo no versículo 22 e 23? Ele está dizendo: eu até saí do culto querendo lutar, mas dentro de mim é instinto, é natureza. Olha para mim aqui. Tem jovem que está lutando contra a natureza porque teu pai foi assim, tua mãe é assim, e infelizmente é genético. Se aprendeu assim, ouvindo, vendo e sendo ensinado. Só que você descobriu a Cristo, e você sabe que isso não é o padrão de Cristo. E você luta não é só contra as questões morais, não é só contra as questões de cunho carnal. Você luta contra uma essência que você aprendeu, uma personalidade difícil. Mas aí você descobre que tu estás numa olaria diariamente. E nessa olaria, o oleiro tem uma mão que ele tira carrapicho, tira pedra, pedregulho. E quando tá bom, mas ao mesmo tempo que a gente acha que tá bom, a gente se quebra. Ele pega de novo o que tá quebrado, joga água, que é a palavra, amolece o coração, que é o barro, coloca a mão dentro, vai trabalhando, vai tirando, vai limpando, vai trabalhando, vai tirando, vai limpando. Daqui a pouco o que estava quebrado vai ficando forma. Jesus vai dar forma. Nós deveríamos colocar na nossa mente aqui, sabe o que? Estamos em obra, desculpe-nos o transtorno. Ninguém aqui está perfeito, mas graças a Deus que nós estamos em constante trabalho. Eu vim declarar: você não será o que o teu pai foi, por mais que pode ser essência, genética e personalíssimo. Você não será o que tua mãe foi, por mais que seja essência, genética. Lute contra isso. Você será um excelente pai, você será uma excelente mãe. Eles foram egoístas, mas você não. Eles foram egoístas, mas você não. Você vai ser um excelente pai, filho, porque quem está trabalhando em você é Cristo Jesus. Será que tem alguém comigo? Satanás está dizendo: você não vai, você não pode, mas eu vim dizer: deixa o Espírito te moldar. Na mão dele não tem quem faça, na mão dele não tem quem diga: eu sou assim, nasci assim. Ah, é que tu não conheceu o oleiro. O oleiro, quando te pegar, ele muda, transforma, ele muda. Ele muda instinto. Ah, ele muda. Ele muda. E quer ver que ele muda? Ele muda ainda mais quando alguém diga: eu não vou. Ah, irmão. Aí parece que você assinou a sentença. Ele te passa na fila, na frente, todo mundo diz: agora tu vai. Paulo está dizendo que é instinto. Aí Paulo diz: eu estou sendo levado cativo sobre pecado. Tem alguém comigo? Diga amém. Eu preciso da sua atenção, é um tema que necessita de atenção. Paulo está dizendo o seguinte: quando Paulo está beirando o versículo 23 e 24, está abrindo um caminho tipo assim, ó: já era para nós.
já era, não tem o que fazer mais. Quando eu percebo, eu já estou sendo levado sob cativo. É igual a gente sair do culto dizendo, eu vou jejuar mais. Quer ver? Tem gente aqui que levanta cedinho, e é natural, ele não precisa, e ele nem toma café da manhã porque é dele. Mas o dia que ele diz, eu vou jejuar, irmão, mas dá uma fome de 2 grávidas nele. Desculpe minhas grávidas. Tem gente aqui que consegue ficar o dia inteiro trabalhando sem fome, é dele. Irmão, mas quando ele diz, eu vou sair do congresso da Almaden, amanhã começa uma consagração de jejum, irmão. Porque quando ele tenta, ele percebe que a lei vai levando ele assim, você não vai ficar mais cheio. Ou a carne começa a dizer assim, você não vai ser cheio dele não. Só que aí tem um porém, quando Paulo está caminhando por um caminho assim, não tem o que fazer, quase que tipo assim, acabou para nós. Ele diz assim, 24, miserável homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Eu preciso da sua atenção. Eu disse e repito no início, na minha rápida introdução, Paulo era um homem profundamente intelectual e conhecedor não só da religião, mas da lei. Alguém me escuta? Diga amém. Amém. Paulo vai utilizar um sistema jurídico da Roma antiga para se comparar com a vida dele, no sentido de luta contra as suas paixões e vontades. Tem alguém que está me escutando? Diga amém. Amém. Na Roma antiga de Paulo havia um costume jurídico. Quando alguém era pego realizando um crime de adultério, ou melhor dizendo, de homicídio, este indivíduo, este homicida, quando alguém era pego realizando o crime de homicídio, esse homicida sendo pego em flagrante e ele sendo descoberto, pegavam o cadáver, a vítima morta, e colocavam o seu corpo amarrado como cadáver. E qual era a ideia por detrás? Ao amarrar o cadáver juntamente do réu que ocasionou o crime, amarravam-se o réu com o cadáver, e ele precisava andar no meio de Roma, ou de repente ele precisava caminhar em praça pública, para que todos pudessem ver, ali vai um homicida. Então o costume antigo de Roma era, matou? Cometeu homicídio? Pega o cadáver e se une ao corpo dele. Todo mundo vai saber que ele é um criminoso. Qual que era a ideia? A segunda ideia por detrás é que agora que ele cometeu um crime, ele iria pagar com a própria vida. Ele iria pagar com a própria vida. Isto porque este cadáver que estava em processo de descomposição, ele agora tem bactérias chamadas cadaverígenas. E estas bactérias que estão comendo o corpo que está agora em estado de um cadáver em decomposição, estas bactérias iriam se associar ao corpo do vivo que cometeu o crime. É mais ou menos dizer o seguinte: não tem como me soltar desse corpo. Está amarrado em mim, está preso em mim, está ligado a mim. As bactérias dele vai me destruir. As bactérias cadaverígenas vai consumir o meu corpo, só que vai consumir vivo. Isso aqui é o que Paulo está dizendo. O pecado faz isso com a gente. Ele vai matando a gente enquanto nós estamos vivos. Porque o salário do pecado está em mim, está grudado em mim. Miserável homem que sou. Olha o que está dizendo: quem me livrará do corpo? Está agarrado. Quem me livrará do corpo dessa morte? Miserável homem que sou, mas eu dou graças. Porque se está amarrado em mim, eu não consigo ser santo por natureza, eu não consigo ser obediente por natureza, eu não consigo buscar Deus por natureza. Eu dou graças a Deus por Jesus Cristo, o nosso Senhor, de maneira que eu de boa mente servirei a lei de Deus. E se eu escolhi servir a Deus com a carne, eu servirei a lei do pecado. Mas agora não Almaden, nenhuma condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus, aqueles que não andam segundo a carne. A carne dizia: você vai morrer, está amarrado em você. Mas agora veio a lei de Deus. A lei do pecado trouxe
trouxe separação, inimizade. A lei do pecado, quem governava eram os meus desejos. Agora veio a lei de Deus dizendo: o meu Espírito vai te ajudar, a minha graça te basta. Levante a mão. Sabe esse pecado de estimação? Sabe essa guerra interior? Sabe, eu vim te dar uma notícia boa. Quer ouvir uma dei? Jesus vai derramar uma porção nova sobre você. É uma porção que esse mal vai sair. Você vai ser liberto, você vai ser revestido. Você quer? Seja revestido de Deus aí agora. Seja cheio da presença de Jesus aí agora. Você precisa de mais unção? É isso? Recebe a unção que desce aí agora. Você precisa de perdão? A condenação já caiu, o nome dele já te perdoou. A culpa está te matando, ele arranca essa culpa hoje. A graça te perdoou. Faz barulho de glória. A condenação caiu. Ele pagou a dívida. Ele pagou a dívida. Ele pagou a dívida. Escuta, e eu caminho para o fim. A diferença aqui é quem está nos governando. Tem alguém comigo? Tem alguém comigo? Se as tuas vontades, eu vou até melhor, você assim, até direto. As tuas vontades vão definir quem está te governando. Porque Paulo diz nos versículos de número 4 do capítulo 8, 4, 5 e 6, que se estamos na carne, desejos da carne governam. Se estamos na carne, a vontade da carne domina. Mas se estamos em Cristo e debaixo da lei de Cristo, é a vontade do Espírito que nos governa. Adriel, mas eu estou na casa de Deus. Olha minha camiseta da Uma Dem. Glória a Deus pela sua vida, porque você é livre. Adriel, mas eu não se desviei, eu estou firme aqui. Ok, pelo menos eu estou participando do departamento, tá bom. Às vezes você não está diretamente financiando os seus desejos. Às vezes você não está abrindo concessões para a tua vontade. Mas sabe como que hoje é uma isca para você se satisfazer? Eu não estou fazendo, mas eu posso seguir um influencer que tem uma vida toda destruída. Por quê? Já que o que ele faz eu queria fazer e não faço, eu me satisfaço vendo ele fazer e por isso eu o sigo. Pastor mandou eu repetir, eu vou repetir. Porque às vezes a gente não está desviado. É a palavra que a gente gosta de usar, a gente usa, por mais que a gente às vezes evita, é nossa. Às vezes eu não estou afastado da igreja, o líder me vê, eu estou no departamento, estou no ensaio, estou no culto. Mas já que eu não posso diretamente me satisfazer ou satisfazer o meu desejo, eu sigo aqueles que depravam, aqueles que entristecem o Espírito, aqueles que não andam segundo o Espírito. Porque quando sigo eles, eu me satisfaço indiretamente dizendo como eu queria fazer. Aí Satanás vai usando um aqui, um ali, e daqui a pouco sai a notícia, fulano caiu, fulano desviou, mas estava na Uma Dem ontem, rapaz, mas ninguém cai do nada. É concessões que você vai dando para o teu desejo. Segue ele, pelo menos você satisfaz. Segue ele, lembra do teu passado. Aí vai seguindo ele, porque lá no passado você fazia. Aí você vai lembrando do teu passado, meu irmão. Se nem Jesus lembra do meu passado, eu não tenho que lembrar. Eu sou novo em Cristo. E isso eu preciso falar porque o Espírito Santo tem me chamado a atenção. Eu não estou falando que você sempre vai seguir gente crente. Às vezes você vai seguir um repórter pela fidelidade que ele tem com a profissão em noticiar as notícias sem nenhum viés ideológico e político, e por isso você vai segui-lo. Às vezes você vai seguir alguém da tua profissão que não professa a mesma fé que você, mas pela técnica que aquela pessoa entrega, e é muito útil no teu aprendizado. Eu não sou louco nem ignorante, siga se você ver isso. Mas tem gente seguindo, gente nossa, eu não estou falando lá fora, eu estou pregando para aqui, ó, aqui dentro, seguindo gente que não tem nada para oferecer de bom, seguindo gente que não tem nada para passar de bom.
só para ficar vendo a rotina daquela pessoa, e indiretamente você está alimentando o teu desejo, dizendo: ah, como eu queria fazer, ah, como eu queria ser, ah, como eu queria ter. E o Espírito Santo está dizendo: decida-se, hoje aqui não tem meio termo. Eu já te limpei, eu já te transformei, eu já te salvei. Você não pode voltar para onde eu te arranquei. Tem gente aqui que Jesus arrancou do tráfico, da cocaína, da balada, da prostituição. Quer saber de uma coisa? Até a tua família dizia que tu não ia dar o que presta, mas um dia você recebeu um convite para vir na Assembleia de Deus de Mauá. Ai, aquele culto, lembra? Aquele culto, a glória desceu, o perdão desceu, a virtude desceu, Ele te limpou. Até a tua família duvidou da tua conversão. Hoje eles pedem oração por você. Você vai perder esse respeito por uma vontade que vai passar? Você quer perder uma vida eterna por uma vida passageira? Você é livre, meu irmão. Eles são escravos da vontade. Você é livre. Você é livre. Livres. E livres lá no carnaval, eu vou usar o exemplo porque é do nosso cotidiano e em questão está. Eles olham para nós e dizem: ó, os presos, preso na religião, preso na ética, na moral. Zombam nós. Eu não vi, mas eu vi na internet, Instagram, que já atacaram a gente no carnaval. Normal, eu não quero nem saber. Eu ia ficar com medo se eles nos aplaudissem, porque Jesus disse: eles não vão gostar de vocês, eles vão odiar vocês. Eles nos chamam de presos na religião, moral, ética. Mas quer saber de uma coisa? Eles se acham livres porque fazem o que querem. Na verdade é que o Deus deles é o ventre deles. Minha vontade, meu eu, tudo. Agora a gente até pode fazer, porque tudo me é lícito no Madei, mas nem tudo. Parece que as mulheres estão dando um balde nos homens, e pela última vez os homens me ajudam. Tudo me é lícito, mas nem tudo. Eles acham que são livres porque fazem o que querem, quando na verdade são escravos da vontade e o seu Deus é o seu ventre. Nós somos livres e podemos fazer tudo o que nos é lícito, mas graças a Deus, por intermédio de Jesus Cristo, que nós enunciamos a nossa vida e demonstramos tanta liberdade que dizemos: eu até posso, mas eu aprendi e eu abri o meu coração e a minha vontade de boa vontade para dizer: Jesus, reina em mim, reina em mim, reina em mim. Aonde estamos livres? Os livres. Eu caminho para o fim, porque nós estamos debaixo da lei do Espírito de vida. Você agora é livre, sobre você está o Espírito que gera vida. Tem alguém aqui que recebeu vida de Jesus Cristo? Agora que você é livre, você precisa olhar para as coisas que são do alto. Paulo, escrevendo à igreja, ou aos irmãos de Colossenses, no capítulo 3, ele diz: mas buscai as coisas que são de... Adriel, você está falando assim que eu não posso buscar minha faculdade? Eu não sou ignorante. Faça. Você precisa estar nos espaços que Deus quer que nós estejamos. Adriel, eu não posso abrir minha empresa? Abra, empreenda. Adriel, eu não posso querer realizar o meu sonho de ir às nações, fazer o intercâmbio, conhecer as culturas? Faça. O salmista disse: pede-me as nações e eu a te darei. Mas eu estou dizendo que você não pode colocar isso em primeiro lugar. Jesus quer que você busque primeiro as coisas que são de cima. Buscai primeiro o reino de Deus, e todas essas coisas, não é todas as coisas, é essas, aquilo que Jesus disse: não olhe para as aves dos céus, elas não olhem para as aves dos céus, elas não colhem, não semeiam, mas elas comem. Olhai para os lírios dos campos, para as hortaliças. Nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como um deles. Não busque o tesouro terreno, não, isso corrói, isso o homem leva, mas enquanto você está buscando as coisas que são de cima, você está investindo no teu futuro. Aí Jesus vai preparando faculdade, vai preparando o casamento, vai preparando o
trabalho. Tem alguém comigo? Eu não sou ignorante para você não estudar. Estuda, meu filho, você deve. Com a oportunidade que a gente tem hoje, ensino EAD, ensino híbrido, estude, empreenda, se capacite. Mas isso é segundo plano. Qual é o primeiro plano? Busque a presença dele. Deseje os dons de Deus. Já não se fala mais isso em muitos lugares. Buscar os dons de Deus. Busque os dons de Deus. Principalmente um que está escasso: discernimento de espírito. Porque o espírito de engano está vindo sorrateiro, está enganando até os escolhidos, e os crentes estão tudo bobo. Mas quando tem discernimento na casa, Satanás tenta colocar o pezinho sorrateiro. Aí aquele que tem a virtude, o poder, a unção, diz: aqui na minha casa não. Na minha casa, Maia. Levanta a mão direita, por favor. O Espírito de Deus me direciona. São 20 horas e 51 minutos. Prega a Deus na minha boca. Eu vou te dar discernimento no meio daquela casa. Satanás não vai se andar com teu filho. Satanás não vai se andar com a tua mente. Ele está tentando se infiltrar com um sapatinho de algodão. Ele só se esqueceu que tu veio para uma DEM, varão. Ele só se esqueceu que tu veio para uma DEM. Aqui tem presença, aqui tem unção, aqui tem poder, aqui tem virtude. O oculto ele revela, o oculto escondido ele mostra. Já que você quer, jovem, receba discernimento de Deus. Receba, olha lá. Ei, os irmãos da Bahia vão levar discernimento para aquele lugar. Vai cair o cavalo, vai cair o cavaleiro, vai cair demônio. Está descendo discernimento. Porque o nosso padrão agora é outro. A gente busca as coisas que são de cima. Porque a nossa vida agora está voltada a olhar para cima. Porque quando nós vivíamos debaixo da lei do pecado, a gente era igual a mulher encurvada, assim, ó. Só olha para a terra, para baixo. Jugo que Satanás coloca aqui, ó. Mas o jugo foi destruído pelo poder da unção. Agora você está assim, espiritualmente falando. Você já não está olhando para baixo, você está olhando para cima. Porque a tua bênção vem de cima. Teu Deus está em cima. E a trombeta, quando tocar, não vai tocar na terra. A trombeta vai tocar. E os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Mas nós, os que ficarmos, quando escutarmos o toque da última trombeta, seremos transformados num abrir e fechar de olhos ao toque da última trombeta. E o que é corruptível se revestirá de incorruptibilidade. O que é carnal se revestirá de incarnalidade. Lá não vai ter mais carnalidade. Lá mais a morte não vai reinar. O que é carnal se revestirá da incarnalidade. O que é corruptível se revestirá da incorruptibilidade. Então cumprir-se-á a palavra que está escrita: tragada foi a morte pela vitória. Onde está a morte o teu arguilhão? Onde está a morte a tua força? Onde está? Não está mais, não está mais. Por que, Adriel? Por que não está mais, Adriel? Quem intentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? Pois é Cristo quem morreu, ou melhor, quem também ressuscitou dos mortos. Ademais está à destra de Deus, e também diante dele intercede por nós. Lá vai uma DEM para a gente encerrar. Quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação, a angústia, a perseguição, a fome, a nudez, o perigo, a espada. Como está escrito: por causa do amor de ti somos entregues à morte, todos os dias sendo considerados como ovelhas mudas ao matadouro. Mas em todas estas coisas somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou. Por isso estou certo que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os dominadores, nem os principados, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem coisa alguma, nada nos poderá nos separar do amor de Cristo. Só quem vai subir, só quem vai subir. Abre a boca, abre a boca, abre a boca, abre a boca. Eu vou deixar você por 10 segundos adorar. Tem glória a Deus aí? Está descendo o renovo aí, você crê?
Está descendo o dom de Deus na sua mão, você crê? Deus está dando autoridade para você expulsar os demônios. Deus está dando autoridade para esse pecado de estimação ir embora hoje. Está descendo força no teu espírito. Você não consagrou? Você não pediu? Recebe poder de Deus aí agora. Quanto tempo você não fala em mistério? Fala hoje. Satanás disse que te derrubou. Derrubou nada. Quase 9 horas da noite. Você está cheio de poder, cheio de unção. Cadê os valentes? Cadê os batizados pelo Espírito Santo? Vai descer poder de Deus aqui. Vai descer virtude aqui. Já que você quer, pega. Pega. Recebe, recebe, recebe. Recebe. Olha aí, ó. Olha aí, ó. Olha aí, ó. É o Espírito. Tá voltando essa graça. Tá voltando aquele tempo da gente bailar na presença de Deus. Tá voltando aquele tempo que não precisa de homem famoso, só precisa de poder, de virtude, de unção. Pega. 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 Recebe. Recebe. Olha aí. Com a permissão do nosso pastor, levante-se, por favor. Não é não. Não é não. E eu não sou mais escravo do meu. Não é não. O que você é? Eu sou o filho de Deus. Bem baixinho. No meio dessa multidão, bem baixinho. No meio dessa multidão tem alguém que entrou aqui escravo do pecado, das trevas e do jugo. Mas eu tenho uma notícia boa. Jesus te trouxe para o congresso da Almaden porque Ele quer te salvar. E se Ele salvou Adriel, pecador que é, Ele pode te salvar e te perdoar. E enquanto a Almaden ora comigo em espírito, vamos lá. Eu quero perguntar: quem aqui não é evangélico ou está afastado? Levante a mão à direita para o céu. Levanta a mão para o alto assim, ó. Pastor, eu estou afastado. Evangelista Adriel, eu não sou crente. Na galeria tem alguém que não é crente, bem baixinho. Já temos alguém ali, eu vi com a mão levantada. Quem não é evangélico, levanta a mão. Levanta a mão, você que está afastado. Isso, segura as mãos no alto, segura assim. Fica com vergonha não. Vergonha é você perder a salvação. Mas graças a Deus que Jesus te trouxe porque Ele quer te salvar. Você que levantou a mão e deseja entregar a sua vida, sai do teu lugar e vem aqui à frente agora. Vem. Vem porque Jesus tem pressa para te salvar. Sai do teu lugar, fica com vergonha não. O pecado constrange. E aí a gente fica pensando: eu não vou lá porque talvez eu não vou ter força para continuar. Ei, você não precisa da tua força, você precisa da força de Deus. Sai do teu lugar. Cadê a primeira alma para Jesus? Você que não é evangélico, desce aqui, ajuda ela aqui. Ih, já está vindo, a igreja vai adorando a Almaden. A primeira já está vindo. Cadê a segunda alma para Jesus? Sai do teu lugar e vem. Só levanta a mão quem não é evangélico, quem parou no meio do caminho. Eu não preciso saber o que aconteceu. Você só precisa hoje reconhecer a suficiência de Cristo. Se você está do lado de alguém que está afastado, pergunta para essa pessoa se ela não quer se entregar. E se ela quiser, ela vai vir para frente. Já está vindo uma aqui, está vindo outra ali. Cadê a terceira? Cadê a terceira? Vem, vem, vem. Vença o medo hoje. Vença as acusações. Jesus te ama, Jesus te perdoa, Jesus te fortalece. Sai do teu lugar. Cadê a terceira alma? Cadê a terceira alma para Jesus? Na galeria tem alguém? Levante a mão se você deseja. Tem alguém na galeria que deseja se reconciliar? Se você está aqui, levanta a mão para o alto assim, ó. Sai do teu lugar e vem para frente.
Vem para frente, traz essa pessoa que deseja entregar a vida a Cristo. A terceira já está vindo, cadê a quarta? Eu sou um evangelista entusiasmado, sou um evangelista da Assembleia de Deus, eu fico entusiasmado. A quarta já está vindo, é isso, é isso. Parece que a quarta já chegou, eu não sei se é quarta ou quinta, me ajuda. Glória! O Madem, vamos dar glória. Eles estão pulando o carnaval lá, estão pulando para morrer. Aqui a gente pula porque está descendo vida, 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 vida. Ih, já está vindo mais uma ali também, vem. Cadê a sexta? Cadê a sexta alma? Este congresso não tem só vida para os livres, mas tem também vida para aqueles que entraram aprisionados pelo pecado e pelo jugo. Mas a Almaden já está dando glória, porque Deus já está salvando a sexta. Cadê a sétima? Cadê a sétima? Sai do teu lugar e vem. Vem, vem, vem hoje, vem. Cadê a sétima alma? Se você está aqui, você diz: eu não estou preparado. Não é você que se prepara, é o Espírito Santo que convence você do pecado, da justiça e do juízo. E Ele quer transformar a tua história. É mais uma? A igreja pode dar glória porque a sétima já chegou? Isso aqui é uma DEM. Isso aqui é uma DEM. Cadê a oitava? Cadê a oitava? Vem, vem pra frente. Cadê a oitava alma? Sai do teu lugar e vem pra frente. Vença o medo, vença a acusação. Vença hoje este medo. Jesus quer te dar libertação. Jesus quer te fazer livre. Cadê a oitava alma para Jesus? A igreja orando, a igreja orando. Quantos podem dar glória a Deus por 7 almas que estão aqui? Agora, quem aqui ouviu que Jesus quer fortalecer o nosso espírito? Diga amém. Você está preparado para você cortar amizades? Você está preparado para chegar em casa e você pegar o teu Instagram e tirar, arrancar tudo aquilo que não te leva para Cristo, mas te afasta? Então, se você está preparado para isso, você vai estar preparado para um novo tempo de você com Jesus. Eu declaro pelo Espírito de Deus que virá um tempo que você terá diversas experiências com Jesus. Ele vai falar com você dormindo, Ele vai falar com você acordado. Ele vai abrir a tua visão espiritual e você vai ver coisas que Ele vai te mostrar. Ele te dará unção, ousadia e autoridade. Curas acontecerão através das tuas mãos. Libertações acontecerá enquanto você cantar. Deus te fará ser uma referência no meio de uma geração suja. Você será santo no meio dos profanos. E as pessoas, quando olharem, vão dizer: ali vai um jovem de Deus. Se você quer viver este novo tempo, sai do teu lugar e preenche esse espaço vazio. Agora é para você que é crente e sabe que Jesus quer dar uma descarga de poder. Vem, irmão, se você é muito ético e light, hoje não é para você. Hoje é para quem quer fortalecer o Espírito Santo. Vem, 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 mas vem dando glória, vem dando glória. Abra a boca para adorar. Estende as mãos para cá. Estende as mãos. Quem é batizado, escute isso. Ore, você que é batizado, ore em línguas. Você vai edificar a si mesmo. Quem não é batizado, você vai fechar os olhos, e Jesus pode começar a te batizar aqui nessa noite. Você crê? Jesus falou para mim desde quando eu estava pregando sobre discernimento. Jesus ministrou no meu coração. Escute isso. Eu vou derramar dons espirituais, Jesus falou para mim. A igreja acredita? Vamos orar para a gente encerrar.
Eu só quero entregar algo de Deus. Jesus falou para mim, irmã Adriana, diga para ela que eu sou cura para a saúde dela. Quando eu estava sentado, Jesus falou para mim, eu estou dando uma cura para ela nesta noite. Jesus toca no teu sangue nesta noite. Jesus entra no teu organismo e o teu médico te cura com excelência esta noite. Jesus visita os glóbulos brancos, Jesus visita os glóbulos vermelhos. Jesus nessa noite arranca a célula do mal e Ele te diz, canta, porque eu sou saúde para você. Enquanto a Umadem levanta a mão, está descendo saúde sobre o teu corpo. Os teus cabelos não vão ficar fracos, aleluia, os teus ossos não vão paralisar, porque desce cálcio sobre o teu corpo, desce ferro sobre a tua saúde. E para que tu saiba que eu sou, de frente daquele espelho tu percebeu uma anormalidade, mas eu, o Senhor, coloco as minhas mãos e te digo, eu te dou saúde. Canta, porque através deste congresso eu dou saúde. Faz o diagnóstico, o mal já saiu, a imunidade vai subir e o nome do Senhor será glorificado. Levanta a mão, Umadem, vamos orar, vamos orar. Fecha os olhos, fecha os olhos. Espírito Santo de Deus, comece a encher agora, comece a batizar, Jesus, comece a renovar, comece a encher. Enche Jesus, enche Jesus, enche Jesus, enche Jesus. Tira a fraqueza, Jesus, tira o pecado de estimação, Jesus. Liberta mentes cativas pelo mal, Jesus. Liberta da pornografia, liberta do lesbianismo, liberta do homossexualismo, liberta da prostituição, liberta, Senhor Jesus Cristo, da automutilação. A igreja ora, está descendo libertação nessa noite. O mal vai bater em retirada. Em nome de Jesus, recebe libertação. Em nome de Jesus, recebe libertação. Em nome de Jesus, seja cheio. Quem é batizado, ora em línguas. Uma alma já está vindo ali no meio também de novo. Dá lugar, profeta. Abraça esse jovem do teu lado, abraça. Vamos contar, 1 até 3. 1, recebe poder de Deus aí agora. Eu conto 2, em nome de Jesus. Seja renovado pelo Espírito Santo. Eu conto 3. Vem, vem, vem louvor, vem louvor. Eu conto 3. Sejam cheios da presença de Deus. Abra a boca, abra a boca, abra a boca para adorar. Tem uma virtude descendo aqui. Isso aqui é Umadem, isso aqui é Umadem. Recebe poder, recebe o sangue. Vamos orar por essas vidas que estão aqui entregando a sua vida a Jesus.
Chegou a oitava vida ali, né? Vamos orar por essas vidas aqui que entregaram sua vida a Jesus. O Madei, estenda sua mão. Estenda suas mãos para cá. Senhor Deus dos céus e da terra, nós entregamos essas vidas, Senhor, que estão aqui, Senhor, se rendendo aos pés do Senhor nessa noite. Senhor, escreve o nome no livro da vida, Senhor. Restaura, Senhor, os seus sonhos, as suas vontades. Restaura, Senhor, as suas famílias. Senhor, restaura, Senhor Jesus, tudo aquilo que foi, Senhor, esquecido e perdido. Senhor, nós pedimos a Tua bênção, a Tua unção, a Tua proteção sobre essas vidas aqui, Senhor. Vem com poder e glória sobre este lugar. Vem com poder e glória sobre cada um deles. É no nome de Jesus. Nós repreendemos todo mal. E eles estão agora selados pelo Teu Espírito Santo. Eles são selados pelo Teu Espírito Santo. São propriedade de Jesus. O diabo não toca mais neles. São propriedade do Espírito Santo de Deus. Estão selados por Cristo. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Enche-me até transbordar. Derrama sua glória. Derrama sua glória. Enche-me até transbordar. Derrama sua glória.